Olá, boa noite, seja bem-vindo, você que está nos assistindo aí pelo YouTube, é um prazer falar com vocês. Sempre deixamos aí o recado, né, para que você entre em contato conosco. Aqui na descrição do vídeo está o nosso endereço de e-mail. Se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, se quiser ter acesso a materiais, estudar mais profundamente a Bíblia, estamos à disposição, basta entrar em contato conosco. Deixamos também sempre o apelo, né, para que vocês se inscrevam no canal, para que curtam e compartilhem esse vídeo para que chegue a mais pessoas, certo? Vamos falar com Deus. Bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma semana, mais um sábado que estamos iniciando na Tua presença. Nós lhe rogamos neste momento que esteja conosco e que esta mensagem, ó Pai, chegue a muitas pessoas para que possamos nos unir pela oração, solidariedade em favor dos nossos irmãos perseguidos, particularmente da Ásia Central. Tudo isso eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá então. Shockwave 2023. Muito bem. Aqueles que nos acompanham aqui no nosso canal, nos nossos estudos, certamente já ouviram falar na Portas Abertas, né? Nós estamos sempre aqui promovendo, já fizemos live com representantes da Portas Abertas. Mas hoje, pela primeira vez, né, o nosso projeto Pomni aderiu ao Shockwave, que é uma proposta, né, da Portas Abertas de impactar principalmente os jovens em relação a algum tema relativo aos cristãos perseguidos, tá certo? E quando falamos em cristãos perseguidos, estamos falando em cristãos que vivem especialmente aí nesses 50 países, certo? Que vocês estão vendo aí em destaque nesse mapa. A Portas Abertas, que é uma organização internacional, prepara, né, todos os anos, com base numa pesquisa muito criteriosa, numa metodologia séria, reconhecida aí pelos padrões internacionais, prepara um ranking da perseguição, né? Então, ali nós temos os 50 países que mais perseguem, que mais oprimem os cristãos em todo o mundo. Além desse ranking de 50 países, existe uma lista de observação, né? Como se fosse assim a série B dos países que oprimem, que perseguem os cristãos. Então, nesses países aqui, ser cristão pode custar a própria vida, certo? Existem 3 níveis de perseguição: a perseguição alta, a perseguição severa e a perseguição extrema. Mas, de alguns anos para cá, particularmente do período da pandemia para cá, restaram apenas 2 níveis, né? Apenas os níveis mais elevados, ou seja, a perseguição severa e a perseguição extrema. É por isso que vocês estão vendo apenas 2 cores aqui no mapa, certo? A cor laranja e a cor vermelha. Os países destacados aqui em cor vermelha são os países que estão ali no topo dessa lista. São países onde a perseguição é extrema, o risco de ser assassinado por ser cristão é um risco real, certo? Bem, então aí nós temos, né, desde países aqui da América Latina, né, lamentavelmente, né, como o México, como a Nicarágua, Cuba, Colômbia, né, passando pelos países da janela 10/40, né, países aqui da África subsaariana, enfim, a situação dos cristãos no mundo é muito difícil e está piorando, né? Já são 360 milhões de cristãos no mundo perseguidos por causa de sua fé. Isso representa 1 a cada 7 cristãos sofrendo aí algum tipo de perseguição, certo? Pressões, perseguições aí nesses países, nesses territórios. Hoje nós vamos falar da perseguição na Ásia Central, né? A Ásia Central é uma das regiões mais desconhecidas para nós aqui no Ocidente. Uma das regiões do mundo, né? Obviamente, mais desconhecidas para nós ocidentais. Estamos falando de antigas repúblicas soviéticas, né? Até 1991,
existia a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e aqui nós temos algumas das repúblicas que pertenciam à União Soviética. São países aqui da Ásia Central, países como o Uzbequistão, né, que está na 21ª colocação na lista mundial da perseguição, o Turcomenistão, que ocupa a 26ª posição, o Tajiquistão, que ocupa a 44ª posição, o Cazaquistão ocupa a 48ª posição, e temos ainda o Quirguistão, que está naquela lista da observação, né? A lista de observação, como eu falei, como se fosse ali, como se fossem os suplentes ali da perseguição aí no mundo, certo? Então, o Quirguistão está ali a 9 posições de entrar na lista mundial da perseguição, certo? São países, de modo geral, pobres, com regimes políticos opressivos. Para boa parte da população desses países, desses territórios, parece que o fim da União Soviética não mudou muita coisa, né? E vamos ver isso melhor hoje aqui no nosso estudo. Bem, esse sufixo, né, aqueles que se lembram aí das aulas de língua portuguesa, né, o prefixo, o sufixo, enfim. O sufixo, esse finalzinho da palavra estão, significa país ou lugar de. Então, Cazaquistão é o país dos cazaques, o Uzbequistão, o país dos uzbeques, e daí por diante. Tá? Então, é isso que significa esse sufixo estão. Bem, os antepassados aí dos povos da Ásia Central eram nômades, né? Viviam principalmente aí do pastoreio, da pecuária, e habitavam a yurt, né? Que na língua turcomana significa tenda, acampamento, terra lá. Vocês estão vendo aqui uma yurt dos tempos de hoje, né? Já com alguns recursos aqui tecnológicos, né? Mas é uma vida muito rústica, muito simples, né? Que cada vez menos pessoas estão aqui nessa condição, né? A grande massa da população da Ásia Central já vive em condições próximas das condições que nós vivemos, inclusive muitos deles habitando em cidades, certo? Bem, quando que o cristianismo chegou lá na Ásia Central? Chegou no século IV, né? Graças a missionários nestorianos, né? O nestorianismo foi condenado como uma heresia pela Igreja Católica, ainda era a época do Império Romano, enfim, e aí os missionários levaram até lá da mesma forma que os arianos, que são aqueles que negam a trindade, né, os seguidores da teologia do bispo Ário, levaram o arianismo para os povos germânicos, né? Alguns deles depois, quando invadiram o Império Romano, já eram cristãos, mas cristãos arianos. Então, foi esse contato, o primeiro contato que os povos ali da Ásia Central tiveram com o cristianismo. O cristianismo nestoriano, então, foi se espalhando, né, e se tornou predominante lá no século VII. Mas, no século VII, né, o Tamerlão, né, conquistador mongol, acabou lá impondo o islamismo ali na Ásia Central, e aos poucos o cristianismo foi sendo varrido dali. Um fenômeno parecido aconteceu em outras partes, outras regiões aí do mundo, como, por exemplo, o norte da África, que era predominantemente cristão, né? Até ali o século VII, né? Era predominantemente cristão, mas com a expansão ali dos árabes, né? Com as conquistas dos árabes, o islamismo acabou se impondo, e hoje é uma região quase sem vestígios de cristianismo, né? Então a coisa se inverteu ali no norte da África. Na Ásia Central não foi muito diferente, né? O cristianismo foi praticamente banido dali. Aí o que vai acontecer? O Império Russo, a partir ali principalmente dos séculos XV, XVI em diante, foi se expandindo e acabou incorporando a Ásia Central. Aí chega lá o cristianismo ortodoxo, né? O cristianismo herdeiro lá, daquele cristianismo lá do Império Bizantino, né? Mas, em 1917, ocorre a Revolução Russa. Então, tem origem ali o primeiro estado ideológico do mundo. Em 1922 surge a União Soviética. E aí o ateísmo
vai se tornar predominante em toda essa região, né? Porque o marxismo ele é uma doutrina ateia, né? Que prega que a religião é o ópio do povo. Então, o que aconteceu na Ásia Central foi o que aconteceu também na Rússia, que praticamente todas as religiões passaram a ser perseguidas, né? O Islã, o cristianismo, o judaísmo, enfim. E aqui nós temos um cartaz, né, que eu trouxe aqui para vocês, mostrando ali a propaganda que existia, ou seja, o regime comunista na União Soviética promovia o ateísmo e promovia a intolerância contra cristãos e religiosos de modo geral. O que vocês estão vendo aqui, né, é uma mulher, a caracterização dela é justamente pejorativa, passando a ideia de uma pessoa rude, uma pessoa ignorante, fanática, puxando uma criança ali pelo cabelo, né, uma garotinha ali pela trança, pelo cabelo dela, né, e apontando para a igreja, né, olha, vamos para a igreja e tal. E do outro lado, temos ali um representante da juventude comunista, né, com uma trombeta, e ali vocês veem o prédio, é um prédio moderno para os padrões da época, um avião ali sobrevoando, ou seja, aqui de um lado está o progresso, do outro lado o fanatismo. É uma igreja que está desmoronando, né? Tem ali um padre ali batendo ali, tocando um sino, mas a igreja está desmoronando e mesmo assim a velha está puxando a criança para lá. Então isso fazia parte ali da propaganda anticristã, antirreligiosa, que se tornou oficial, né, na União Soviética, especialmente a partir de uma revisão da Constituição deles em 1929. Muitas igrejas, para vocês terem ideia, até mesmo igrejas do período medieval, né, patrimônio histórico, foram ou demolidas, ou se tornaram cinemas, sedes do Partido Comunista, enfim, passaram a ter outras utilizações. Então, eu recomendo muito o livro Ainda que Caiam os Céus, certo? Conta ali a história do pastor Kulakov, né? Que foi um pastor adventista ali nos anos da União Soviética. Então, é um excelente livro, né? Publicado pela Casa Publicadora Brasileira, tá certo? Bem, após o colapso da União Soviética, ali no início dos anos 90, o que aconteceu, né? Muitos muçulmanos acabaram se convertendo ao cristianismo, né? E a Ásia Central, rapidamente, ali, em aproximadamente 30 anos, né, passou ali de praticamente zero a mais de 330 mil cristãos, né? Então, um crescimento ali importante, principalmente se levarmos em consideração aquilo que eu falei, que, de modo geral, né, os regimes desses países continuam sendo bastante opressivos, autoritários, ditatoriais, e mesmo assim, o evangelismo tem avançado por ali, né? Uma característica importante dessa região é que ela é predominantemente jovem, certo? Por exemplo, um quarto da população do Uzbequistão tem menos de 14 anos de idade. Então, ali estão é, ali na infância, né? Início da adolescência, enfim, uma população muito jovem, certo? Para vocês terem ideia de como o Islã é predominante nessa região. No Tajiquistão, 97,9% da população se diz muçulmana, se declara muçulmana. No Uzbequistão, são 96% da população. No Cazaquistão, que é o país mais extenso territorialmente aí da Ásia Central, são 70% da população, né? O Cazaquistão ali, por estar mais próximo da Rússia, teve ali uma influência maior da Rússia e acaba tendo uma quantidade um pouquinho maior de cristãos ali na população, certo? Mas a população é predominantemente muçulmana. Agora, o fato de se declararem muçulmanos não quer dizer que sejam predominantemente religiosos, praticantes ali do Islã. Não, o Islã acaba sendo muito mais uma cultura para muitos aí na Ásia Central, tá certo? Em outras partes do mundo também, tá?
E aí nós temos um secularismo marcante nessa região devido à influência ali, o legado de 70 anos de ateísmo que foi promovido pelo Estado, que foi uma política de Estado na antiga União Soviética. Os governos são seculares e mantêm ali o Islã sob controle, ok? Mas fica na cultura da população, né, esse apreço pelo Islã e a intolerância, né, em relação a outras formas de religião. O Islã, não sei se vocês sabem, né, o que significa, o Islã significa submissão, certo? Então, é, aqueles que decidem eventualmente romper com a religião da família, certo? Podem sofrer duramente, né? E vamos falar disso melhor daqui a pouco. Por quê? A cultura na Ásia Central é uma cultura predominantemente muçulmana, certo? E existe essa questão da intolerância ali no Islã que não há como negar, certo? Bem, no Tajiquistão, desde 2009, né, a escola Hanaf de islamismo sunita é a religião oficial do país, né? Então, de todos esses países da Ásia Central, o único que oficialmente tem o Islã como a sua religião é o Tajiquistão, e particularmente dessa escola Hanaf aí do islamismo sunita, né? O islamismo sunita é a corrente principal do Islã, para quem não sabe, né? Existe o islamismo, a corrente xiita e a corrente sunita, as duas principais correntes e várias outras subcorrentes aí. Seja bem-vinda, tá, Isabelle? Bem, nós temos esse texto aqui, né, de Marcos 10, 29 a 30. E Jesus respondendo disse: Na verdade eu vos digo que não há nenhum homem que tenha deixado casa, ou irmãs, ou irmãos, né, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Então, tente imaginar, né, um cristão aí da Ásia Central, né, que se converte ao cristianismo, os seus parentes de sangue vão renegá-lo, né, ele vai muitas vezes ter que ir embora de casa, nós vamos ler daqui a pouco alguns testemunhos desses, mas a promessa de Cristo é que já neste tempo, já neste mundo, né, essas pessoas irão receber 100 vezes mais em casas, e irmãos e irmãs, e mães e filhos. Eu gostaria de ouvi-los, né? Como que isso se cumpre? Como que isso se cumpre na prática, né? Então, a pessoa tem lá 3 irmãos, por exemplo, e aí tem o pai, a mãe, enfim, tem a casa ali onde mora, e essa pessoa se torna cristã, tem que ir embora, e a promessa de Cristo é que já recebe 100 vezes mais já nesta terra, neste mundo, né? Ainda que com perseguições. Alguém gostaria de participar aí de... Olha, não se enganem, viu? Muitos ateus pegam textos parecidos com esse aqui, textos do Evangelho, e ficam distorcendo e criticando e atacando, né? Olha, como que isso pode ser verdade? Então é importante a gente ter essas coisas bem claras, né, em nossa mente, né? Do que Jesus está falando aqui? Que essas pessoas vão receber 100 vezes mais. Quiserem responder no chat. Hum. Olha, qual é o conceito de Cristo para mãe, para irmãos, para irmãs, né? Teve um momento que ele foi interpelado lá no ministério dele. Falaram, olha, seus irmãos estão aqui, estão querendo te ver. E aí Jesus pergunta, mas quem são? Meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe,
né? Porque todo aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, minha mãe e minha irmã, certo? Então, quando um cristão ele precisa deixar a família, ele é expulso da sua casa, né, por causa da fé em Cristo, ele ganha ali milhares, milhões, né, de irmãos e irmãs que somos todos nós, né? Nós somos irmãos em Cristo, certo? Nós somos uma família em Cristo. E uma das razões de estarmos reunidos hoje aqui, ainda que virtualmente, é porque nós precisamos orar por esses irmãos na Ásia Central. A palavra de Deus diz que onde uma parte do corpo ali sofre, todo o corpo sofre, né? Se você tiver com uma infecção na unha, no dedão do pé, né? Isso vai incomodar todo o seu corpo, né? Dependendo ali da infecção, obviamente. Certo? E é disso que nós estamos falando. Bem, infelizmente, tá? E eu recomendei agora há pouco, irmã Miriam, seja muito bem-vinda. Eu recomendei agora há pouco o livro Ai, Ainda que Caiam os Céus, do pastor Kulakov, tá? O livro da Casa Publicadora Brasileira. E lá ele fala dessa divisão que havia entre os cristãos lá na antiga União Soviética. E atualmente, nesses países, né, que são antigas repúblicas soviéticas, é muito comum também haver essa divisão, pouca cooperação entre as denominações, né? O que é estranho, porque em países onde há perseguição, muitas vezes, principalmente naqueles países onde a perseguição é mais extrema, a perseguição leva esses cristãos a se unirem, né? Então, eles se reúnem para ler ali a Bíblia, para estudar a Bíblia, e é uma experiência tão única e pode ser a última na vida deles, né? Que por algum momento eles esquecem as divisões entre eles, as divisões doutrinárias, enfim. Tudo que eles querem é orar juntos, cantar um hino, fazer uma refeição juntos, né? Mas, infelizmente, lá na Ásia Central, há muita divisão. A maioria dos cristãos acaba se reunindo em igrejas domésticas, como essa que vocês estão vendo aí, certo? Essa daí é uma igreja doméstica um pouco ampliada, né? Porque algumas são realmente sem assim, nenhuma estrutura, mesa, só mesmo sofá ali, ou se assentam mesmo no chão, ali em tapetes, né? Isso porque eles precisam camuflar a adoração, certo? Principalmente se estão com crianças, porque é proibido nesses países evangelizar crianças, jovens, menores de idade. Então, eles dizem que estão indo ali apenas compartilhar uma refeição, certo? Eles combinam e existem pratos típicos, que em algum momento a gente pode até aí experimentar juntos, né? A Portas Abertas até mandou ali algumas receitas, e eles dizem que vão apenas compartilhar uma refeição. E ali aproveitam aquele momento para falar de Cristo, né? Para trocarem experiências, testemunhos, né? Sobre o que Cristo tem feito por eles, certo? Então, a adoração na Ásia Central, né, significa comunhão à mesa. Quando um cristão pensa em adoração na Ásia Central, ele imediatamente pensa ali em estar numa casa, partilhando ali uma refeição. É assim que as pessoas interpretam ali, entendem, praticam a adoração. Ok? Bem, a família é tudo para as pessoas na Ásia Central, né? Uma declaração de um parceiro local da Portas Abertas lá na Ásia Central. Então, realmente, quando o indivíduo ele se converte e ele sabe que ele vai ter que romper com toda a família, né? A família vai romper com ele, melhor dizendo, ele vai ser expulso de casa. Isso é algo muito duro, né? Às vezes, jovens ainda, esposas, né, precisam ir embora, perdem ali a guarda dos filhos. É um processo assim muito duro mesmo, é um sofrimento terrível, né? Uma renúncia muito grande. É preciso ter muita fé, né? Os governos, né, estão sempre ali reprimindo. A única igreja que pode operar com uma certa liberdade é a Igreja Ortodoxa Russa, devido à ligação desses países com a Rússia, certo? Então,
a Igreja Ortodoxa ela é tolerada ali, né? Ela pode operar com uma certa liberdade. As demais denominações precisam se registrar junto ao governo, mas é extremamente difícil obter esse registro. Eles dificultam ao máximo, não tem a menor boa vontade ali para compartilhar, para permitir, né, que essas igrejas se registrem. Segundo o Alim, pastor na Ásia Central, né, ele foi alertado diversas vezes em reuniões informais para parar de pregar, né? Ele faz essa pregação de casa em casa, inclusive, lá na Ásia Central. Ele se arrisca, né, a esse ponto. Se necessário, eles iriam ajudá-lo, né? Vamos te ajudar aí a parar de pregar. Ao serem excluídos da comunidade, esses cristãos, então, perdem as suas referências, né? Uma vez que a família é tão importante, faz parte da identidade da vida deles, né? Como se eles perdessem ali a sua identidade, vão ter que construir uma outra identidade junto com a outra família, que é a família de Cristo. E também os direitos básicos, né? Segundo um desses cristãos aí, nós vivemos em uma grande comunidade, fazemos tudo juntos, mas agora fomos expulsos dessa comunidade. A Nara disse o seguinte: minha tia me diz, estou chegando e vou matá-la, com certeza, não me importo se for para a prisão. Você é uma desgraça para a nossa família. Então, o ódio parte principalmente dos familiares, né? Existem países aí da lista mundial da perseguição que a perseguição parte principalmente, às vezes, de traficantes de drogas, como é o caso da Colômbia, México, às vezes comunidades tribais, indígenas ali, em outros casos são os governos, né? No caso aqui da Ásia Central, é uma mistura, né, do governo e das próprias famílias que exercem essa pressão sobre os cristãos. Olha que terrível, né? Vocês estão vendo aí a foto de um cemitério, as lápides, né? É um cemitério tipicamente muçulmano, não pode ter imagem de escultura, né? Enfim. E as comunidades muçulmanas proíbem os cristãos de serem enterrados em cemitérios locais, né? Porque isso seria haram, né? Seria ali algo proibido para o Islã. Então, até mesmo na morte, essas pessoas, os cristãos ali, são excluídos. Ao escolher Jesus, os jovens são perseguidos pelas pessoas mais próximas, e aí temos a declaração dessa jovem, né? Meu pai me disse, aquela é a porta, lá está Jesus. Aqui estão seus pais, escolha entre seus pais ou seu Jesus, né? Então, já pensou? A porta da casa, a porta da rua é serventia da casa, né? Basicamente assim. Outra dificuldade diz respeito ao casamento, emprego e casamento, né? Vocês estão vendo aí a foto de um casamento tradicional uzbek, né? Um casamento tradicional lá no Uzbequistão. Em muitos casos, empregadores não contratam cristãos ou demitem esses cristãos imediatamente. Descobriu que é cristão, está na rua, está demitido. Outra dificuldade é encontrar cônjuges, né? Um cônjuge cristão. Então, o jovem ali, né, quer se casar com um cristão, mas uma dificuldade muito grande às vezes. Outro problema, outra questão muito sensível, né, a condição das mulheres, né? Na cultura islâmica e na Ásia Central ali não é diferente, as mulheres precisam ser subservientes, precisam ser submissas, né? E não é a submissão que nós vimos aí em Efésios, né, no contexto cristão, é submissão no sentido de não ter nenhuma liberdade, de ser agredida muitas vezes, né? E as mulheres cristãs, especialmente, podem ser atacadas, olha que coisa perversa, né? Atacadas fisicamente, moralmente, sexualmente, como uma forma de humilhar, de desmoralizar os maridos, os familiares, os cristãos ali de uma determinada comunidade, certo? Então, é realmente muito difícil ali. Então, insultos, prisão, violência, risco de morte, isso é rotina para os cristãos na Ásia Central, né? Alguns são presos, né? E têm que pagar multas pesadas, fianças assim altíssimas. Dias atrás, em um dos países aí da Ásia Central, um
um pastor, né, estava lá num acampamento, né, se reuniram secretamente, obviamente. Haviam crianças ali, o que é proibido, né, mas as crianças, filhos de pais cristãos, estavam ali. E o pastor foi preso, foi interrogado por muitas horas, e as crianças também, né? Então foi um abalo assim psicológico muito grande, assim, imagina crianças horas e horas sendo interrogadas, né, para que falasse alguma coisa que comprometesse, que entregasse ali os pais, ali os líderes religiosos. E o pastor só foi liberto depois de pagar uma fiança pesada, e isso abalou a esposa dele a tal ponto que ela foi hospitalizada, né, uma dor muito forte no peito, enfim. Então, essas experiências desses interrogatórios são extremamente desgastantes, humilhantes, certo? E é relatado também no livro Ainda que Caiam os Céus. Então, eis a questão, né? Por que orar pelos cristãos perseguidos e particularmente aí na Ásia Central? Porque as necessidades deles, né, as grandes necessidades, necessidades espirituais, a liberdade que eles não usufruem, está além das nossas possibilidades conceder isso para eles. Então, nós esperamos mesmo um milagre, né? Que Deus opere ali, que os líderes desses países tenham um encontro verdadeiramente com Cristo, e que possam permitir que essas pessoas possam exercer a sua fé, né? Que é um direito humano básico. E a missão da Portas Abertas é encorajar cristãos que estão sofrendo, que estão sendo perseguidos, né? Apesar de todas essas dificuldades, a Portas Abertas, então, dá esse suporte de diversas formas, promovendo momentos de oração, correntes de oração como essa que nós estamos participando, viagens, vocês estão vendo aí na foto um desses casos, né? Uma parceira da Portas Abertas, que viajou, foi se encontrar com alguns desses cristãos, orar com eles. Então, é um momento, assim, é, fantástico, né? Que eu espero algum dia ainda passar por esse momento. E também outras formas de auxílio, né? Envolvem aí literatura cristã, particularmente Bíblias, né? Uma vez que a Portas Abertas não está ligada a nenhuma denominação especificamente. Então, essa literatura cristã não é apologética, né? Mas principalmente Bíblias na língua dessas pessoas, né? Treinamento bíblico e ajuda socioeconômica, né? Além de ajuda psicológica, também em alguns casos, para que esses cristãos consigam superar traumas, né? Sobretudo aqueles que viram parentes sendo assassinados, que tiveram que fugir, que foram agredidos, enfim, precisam passar além, né, do apoio espiritual, obviamente, por um apoio especializado, né, um apoio psicológico. Então, tudo isso a Portas Abertas contribui. Para vocês terem ideia, nessa ajuda socioeconômica, né, além de ajuda emergencial, né, quando o cristão ali ele tem que sair às pressas e sai com a roupa do corpo e precisa se estabelecer em algum lugar, ter ali um alimento, enfim. No caso de refugiados, também, às vezes, auxílios para que o refugiado recomece a vida dele, para que ele monte um pequeno negócio, para que a mulher que sabe costurar tenha uma máquina de costura e daí por diante. Então, está aí o QR Code, né? Aqueles que quiserem podem também digitar no Google, né? Ir lá, portasabertas.org.br. É uma forma também efetiva de auxiliarmos esses cristãos. A Portas Abertas, todos os anos, manda um relatório de impacto, né? As contas da Portas Abertas são auditadas, são transparentes, né? Você vai saber exatamente para onde vai o seu recurso. Então, fica aí essa dica, tá? Esse apelo. Se cadastrando nesse QR Code aí, você vai ganhar uma revista, né, de apresentação da Portas Abertas, né? Você vai ganhar, inclusive, gratuitamente e poderá, depois se tornar parceiro dessa causa, certo? Muito bem, então aí estão os contatos, né, redes sociais, o Falecom, né, o WhatsApp, fica aí para o contato aí de todos. Muito bem, meus amigos. Algumas pessoas chegaram aí um pouquinho depois, né? Que Deus abençoe cada um de vocês.
que vocês ajudem aí compartilhando essa informação nas igrejas de vocês, com os familiares, amigos, e assim vamos cumprir aquilo que Jesus espera de cada um de nós. Alguém teria algum comentário a fazer, alguma observação? Bem, então vamos encerrando. Eu vou pedir aí Ô, o... Rafael, Opa, pois não. bom das portas abertas, que eles são interdenominacionais, né? O Sim, professor de piano da Clarice, todas as aulas, antes das aulas, ele ora por um país. Então, toda semana ele está orando por um desses países da lista. E a gente devia fazer o mesmo, né? Porque se a gente não pode ir lá, daqui onde a gente está, Deus ouve as nossas orações. é verdade, né? Aqui, ó. Eu recebo deles até um calendário aqui de mesa, tem sempre os motivos de oração. Na revista, Portas Abertas, no final, tem ali o calendário, né? Cada dia do mês. Tem um país ali, uma causa diferente para você orar, né? Então, realmente vale a pena apoiar, né? E sempre lembrando, o apoio é para todos os cristãos, independentemente da denominação. Se é cristão, se professa Cristo, está sofrendo ali perseguição, vai receber de algum modo a ajuda da Portas Abertas. Muito obrigado aí pela contribuição. Mais algum comentário, observação? Vou pedir então ao Hernani, que está aí conosco também, fazer uma oração, Hernani, para concluirmos então esse momento especial. Lembre de incluir na oração aí os irmãos da Ásia Central. Ok, oremos. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, nós somos gratos a Ti pelo Teu cuidado, pela Tua proteção com cada um de nós. Amém. Nós oramos neste momento de forma especial pelo projeto Portas Abertas, esse projeto tão caro para o Senhor, no qual Ele dá o suporte para os Teus filhos que sofrem tanta perseguição. Que nós possamos fazer parte dessa corrente, que nós possamos contribuir da forma como podemos, seja em oração, seja como voluntário, seja como recurso, seja com recursos, mas que nós possamos estar juntamente nesta causa. Amém. Nós Sim. pedimos uma bênção e uma proteção especial para esses irmãos da Ásia que sofrem tanta perseguição, que o Senhor possa protegê-los e guardá-los sempre. Fique conosco, nos dê uma boa noite, é que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.